Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar mais um pouquinho as pessoas chegarem. Oi, Arlete, tá boa, querida? Seja bem-vinda. Vamos entrando. Hoje, segunda-feira, no final da live, nós vamos ler uma invocação desse livro e vamos fazer uma meditação. Semana que vem é dinâmicas ocultas ligadas à constelação e hoje uma meditação. Oi, Gi, querida, boa noite. Boa noite. E já tá lá acho que já tá lá no YouTube, acho que eu já coloquei lá, o rapaz já colocou para nós, né? Bom, hoje nós vamos falar desse como evoluir apesar da dor, né? Um tema também delicado, né? Que mexe com as nossas doenças, com a nossa psique, com os nossos sintomas, mexe com muita coisa que nós temos, né? Porque ninguém é perfeito, né? Como diz o outro, de perto ninguém é normal. Mas como a gente pode evoluir, apesar de passar por tantas agruras, né? Eu sempre digo que aqui é uma escola, e a escola sempre nos deixa apreensivos, né? Diante da prova, diante da sabatina, diante de uma questão que nos coloque, que nos teste, né? As nossas capacidades. Sim, mandem os aviãozinhos aí, obrigada, Arlete, é isso mesmo, convida as pessoas porque é sempre importante, eu sempre digo que é importante as pessoas terem uma outra visão das coisas, porque nós precisamos um dos outros para poder nos alertar e nos mostrar perspectivas diferentes sobre uma mesma coisa. Porque eu tenho uma visão segundo as minhas crenças pessoais, a minha cultura, a minha família, mas o outro tem de uma outra forma, né? E o que enriquece as pessoas é exatamente isso, né? Então, chame as pessoas para vir participar desse trabalho de autocura, que nós vamos fazer uma meditação bem bonita no final, que é uma dinâmica, na realidade, né? Muito importante. E eu queria lembrar também, antes da gente começar, que muita gente está me perguntando se eu vou ensinar a constelação de bonequinhos. Não, dessa vez eu não estou ensinando você o beabá da constelação. Eu vou fazer uma masterclass, é uma mentoria em 4 módulos para quem já tem o curso básico de constelação, para quem já tem a base, porque eu não vou ensinar o beabá. Então, você que já tem o beabá, que já fez a base de constelação, já trabalhou, já sabe como já fez aquele curso de 160 horas, né, que é exigido pela BRAT, exigido também pela Associação de Consteladores, que é o mínimo, né? Porque a gente tem que estudar sempre, nós não podemos parar, e quanto mais a gente se apete hoje aqui, meio ruim. Deixa eu ficar melhor, a internet não estava muito boa. Choveu aqui hoje, interior é assim. Então, esses 4 módulos é para que você aprenda a manha da constelação individual com bonecos, né? Nesses 20 anos de experiência, minha formação foi com a Sieglind, com a professora que criou essa metodologia de bonecos, a individual. E é fascinante, ela tem tanta força quanto a presencial, não tem nenhuma diferença. E
seria interessante para quem quiser ter mais detalhes, ter mais visões de pontos específicos, né? Nesses 20 anos de muito atendimento, eu acho que eu tenho bastante coisa para ensinar a vocês. Então, quem quiser aproveitar, venha para a turma que ainda tem a vaga. Então, eu queria que vocês entrassem lá, quem quiser, vocês podem indicar também. Tá lá no meu site, selenetaumaturgo.com.br. Bom, falar da dor não é um tema nada agradável, né? Mas é absolutamente necessário, porque eu penso de uma seguinte forma: depois desses anos todos de vida, de muitas perdas, muitas dores e muitas situações que já aconteceram, faz com que a gente crie uma força interna e faz bem com que a gente fique mais resiliente, né? Mais observador das coisas. E nesses 30 anos de atendimento, né, pessoal, individual, com tanta gente, com tantos sofrimentos alheios, nós aprendemos muito. Existe aquela história, ou você aprende pela dor, ou você aprende observando, lendo, estudando, né, praticando. E a prática nos conduz a essa perfeição, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Na realidade, só existe uma forma de você resolver essa questão, de apaziguar, né? É compreender, aceitar e falar sobre isso. Não adianta você ficar calado ou não compartilhar. Ah, não quero aborrecer, não quero incomodar. Bom, ou a gente tem amigos ou a gente tem parentes. E essas pessoas são pessoas que nos dão suporte, né? E são pessoas que estão ali para compartilhar a vida com a gente. Isso é fundamental. Não adianta a gente querer ser forte numa hora dessa e engolir todos os sapos, né? Porque engolir a dor, ela só retroalimenta, né? E aumenta a sua dor. Não vai adiantar. Então, nós precisamos aprender a ser forte, mas para ser forte, a gente tem que aceitar aquilo que nós vemos e sentimos, né? Aquilo que vem para nós. Eu sempre digo que nada vem para nós que a gente não esteja preparado para lidar com aquilo. Agora, se você não se sente preparado, então tem que procurar ajuda. Muitas vezes nós achamos que não estamos preparados. E aí a gente cai num buraco, né? Quando a dor vem, quando o sintoma vem, seja ele físico ou psicológico, né? Porque o mais importante quando a gente procura essa ajuda, procura esse terapeuta, uma constelação, psicólogo, seja lá aquele que for, nós precisamos entender para que essa dor veio para nós. Para que nós precisamos passar por isso, né? Porque a gente não percebe, mas na constelação, por exemplo, eu estou falando daquela técnica que eu uso há 30 anos e eu domino. Então, eu posso falar sobre isso. Ela vem e você tem que observar aquilo. Aonde que está sistemicamente aquela história que tem um link com a sua vida hoje? Né? Que está querendo te ensinar alguma coisa. Primeiro, a primeira dor é a dor do parto. Então, quando você nasce, já é uma dor. Você sai daquela água quentinha, daquele conforto, né? Daquela proteção e já entra no mundo, né? Querendo respirar. Isso deve doer muito. Eu não me lembro, mas deve doer muito. Eu acho que é por isso que a criança chora bastante. E para ser forte, é preciso ser adulto, sentir-se maduro diante da vida. O que, às vezes, muita gente chega à idade bem alta sem esse amadurecimento.
Porque o amadurecimento, ele nos traz sabedoria para enfrentar as dores. E isso não quer dizer idade não, tá? Porque tem gente que é muito jovem, tem gente que a gente poderia dizer ignorante, porque não estudou, mas ele não é ignorante diante da vida. Tem muita gente que tem muita sabedoria. Na roça, então, quando você senta do lado de um matuto, você começa a conversar, você vê a sabedoria de vida daquele cara. Né? E ele não entrou em nenhuma escola, e às vezes ele é muito mais sábio do que uma pessoa que estudou e fez faculdade. É exatamente este amadurecimento, né, que nos faz entender que a dor é um instrumento natural da vida. Embora, quando a gente receba essa dor pela proa, né, essa situação, que eu não especifico aqui qual seria, que ela pode ser física ou pode ser emocional, ela desperta e educa a nossa alma para um movimento evolutivo. E eu nasci para isso, eu encarnei para isso, para essa evolução. Então, eu vou passar por situações que vão me ajudar a conquistar essa evolução. Então, assim, se você tem que desenvolver a paciência, e a sua impaciência, a sua maior dor, a sua intolerância é que cria esse conflito na tua vida, você pode orar bastante, porque Deus não vai tirar, amenizar você. Ele vai te jogar diante da vida de situações que vão despertar em você bastante conflito para você poder trabalhar a sua paciência, a sua tolerância, a sua compaixão. É dessa forma que nós crescemos, evoluímos e amadurecemos, né? Uma das funções da dor é despertar também em você o potencial divino, que habita no coração de cada ser humano. Não tem nenhum melhor do que o outro. Ah, mas aquele fazia tanta caridade, não sei o quê, e no final ele era isso, era aquilo, né? Não vou citar nomes. Todos nós temos um potencial interno do bem e do mal, que nós somos polaridades. Nunca se esqueçam disso, gente. A polaridade habita tudo, tudo, tudo. Tudo. A polaridade habita tudo. O universo é polaridade, por enquanto. Até que a gente entre numa outra dimensão. Eu espero, não sei se vai dar para eu assistir isso, mas pode ser que alguém assista ainda. Mas a evolução é que faz, né? É o resultado inevitável dessa transformação que você precisa passar, né? A evolução faz com que você entre no conflito, entre na dor, entre em alguns sistemas que vão exercitar em você as habilidades adormecidas que você tem para poder lidar com aquela questão. Muita gente pergunta também, mas o que se aprende com a dor? Qual é o benefício da dor, né? Eu não posso dizer que seria um benefício, mas um ensinamento. Mesmo que não desejado e seja muito sofrido, nos traz grandes aprendizados. Desperta em nós e desperta nas pessoas em geral essa perseverança, experiência, em aprender a lidar com situações difíceis, em momentos difíceis, né? Em situações que a gente não espera, porque as coisas não marcam hora, não marcam data, elas simplesmente acontecem. E elas acontecem e nós não percebemos esse jogo do puzzle, sabe o jogo do puzzle? Aquele jogo de encaixe. As coisas se encaixam para que elas se acomodem, então elas se transformam. Enquanto você não consegue achar a peça ou a situação que encaixe para te trazer esse conforto, trazer esse bem-estar, te trazer essa tranquilidade, você vai ficar tentando enfiar as coisas num lugar que não é. E isso causa ansiedade, causa medo, causa pânico, causa conflito, causa indiferença,
causa hostilidade, causa tristeza, causa frustração, né? Então, esse tentar encaixar as coisas é que faz com que nos ensina a ser forte, a aprender a lidar com aquelas situações, ultrapassar as limitações pessoais que a gente acha que tem. Quando a coisa é muito difícil, você tem que lutar para sobreviver, né? Para poder ultrapassar aquela limitação. E isso é que faz com que você vá evoluindo. E você não percebe o quanto que você evolui nessas situações. Então, a capacidade de lidar com esses conflitos é uma forma de você adquirir essa resiliência também, né? Se alguém tiver... Oi, Soraya, querida! Que bom que você conseguiu entrar, né? Ai, quanta gente querida aqui, Carlinhos. Ai, que bom. Magali, Marielina, Roseli. Então, o tônus, né? Exercitar os dons e a nossa força pessoal, né? É como fazer academia todo dia, né? Você, ai, que saco, tem que ir pra academia. Mas quando você faz, você sente bem, né? Muita saudade de você também, Soraya. Olha, como eu perdi seus exercícios, né? Porque a gente trabalha muito e acaba não fazendo as coisas que a gente gosta. Mas às vezes que eu fui fazer esses exercícios que a Soraya, vocês acompanham a Soraya, tá, gente? Ela faz uns trabalhos de movimento autêntico maravilhoso, é imperdível. É uma expressão, é quase que uma constelação, né, Soraya? De você botar para fora aquilo que está travado em você. Bom, então a resiliência que eu estava falando, ela habita, né? E a forma que existe dentro de nós, de despertar isso, para que a gente possa se adaptar aos problemas. Se você não conquistar a resiliência, você não consegue se adaptar a nada, né? Porque eles vão acontecendo todo o tempo e eles nos fazem evoluir sem sombra de dúvida. Pelo aprendizado, aceitação das nossas limitações, né? E muitos de nós estamos desconectados do nosso corpo. E esse trabalho que a Soraya faz com que você entre em contato com o seu corpo. A constelação faz com que você entre em contato com as suas sensações, com os sentimentos, aqueles que estavam adormecidos dentro de você. Aliás, eu já até coloquei, já publiquei, já mandei para todo mundo, mas tem uma série turca que fez em 8 módulos uma historinha onde tem vários personagens que passam por sessões de constelação, presencial e individual. Ele chega a fazer uma série com uns cristais, ele usa até umas pedras, né? Que nós podemos usar qualquer coisa. Muita gente, eu uso, por exemplo, os bonequinhos de Playmobil, mas já tem bonecos de madeira, tem bonecos de papel. Minhas alunas são muito criativas. Eu tenho uma que pegou os rostinhos na internet, colou no papel, fez feito uma casinha assim, né? E colocou. Então, tudo é possível. E aí muita gente pergunta assim, Selene, mas isso dá para sentir, é igual um campo com pessoas? Por quê? Quando você tem pessoas, você tem essa sensação física, que é mais forte, as pessoas choram, né? Na constelação individual com bonecos, só tem eu, a facilitadora, o facilitador e o cliente. Mas, de qualquer forma, eu acabo virando uma representante também. E o cliente, ele está nesse campo, ele sente tudo do outro lado. Ele chora, ele se emociona, ele presencia, ele que comanda, ele está ativo. Não, eu não queria estar aí, eu queria virar. E isso funciona porque ele sente.
Então, o sentir é que faz com que você possa crescer. Tem gente que fica indiferente, que fica blindado, que fica petrificado em relação a determinadas situações, porque não querem mais sofrer, porque não querem sentir, porque não querem passar por isso, então não falam, não se comunicam e não resolve. Isso só cria mais o quê? Mais dor. Mais dor e mais dor. Então, quanto mais você bloqueia, quanto mais você engole, quanto mais você evita trabalhar essa questão, evita olhar para a dor, mais ela perpetua. Tudo que você resiste, né? Tudo que você... isso insiste na sua vida em se perpetuar. A tudo que você resiste, aquilo vai perpetuando na sua história. Então, a dor, seja ela qual for, seja a sensação desagradável, que serve como alerta de algo que não está bem no seu corpo, como uma dor de barriga, por exemplo, como a minha unha, eu fui fazer a manicure e ela tirou um bife e está inflamado. Não, a culpa não foi dela. O corpo também fala, cada parte do seu corpo tem uma dor, tem uma emoção represada. E onde você projeta a sua doença, onde você acumula, onde você cristaliza no seu corpo o sintoma, tem muito a ver com a emoção que vibra dentro de você. Pé e mão, por exemplo, é separação. É falta de integração com alguma coisa, né? Ou com você mesmo, com aquilo que você faz, né? Ou um sentimento de separação que está se perpetuando e agora já chegou no físico. Então, existem muitas leituras, né? Essa é uma leitura da cinesiologia, mas existem muitas leituras e isso é importante, porque você percebe aonde que está a dor. Porque dentro da constelação, por exemplo, ou numa meditação, que você faça contato, você sente. Nós vamos fazer uma no final da nossa live hoje, nós vamos fazer uma meditação direcionada para isso. Então, você precisa ter esse cuidado, né? Se o corpo não tá bom, onde que você tá sentindo, como que você cuida disso, né? Ou de certos comportamentos que você tem, de situações externas que podem te causar dano, por exemplo, uma relação que já não está boa e você vai empurrando com a barriga, aí você fica colocando a culpa nisso, a culpa naquilo. Desculpas, não são culpas, mas são desculpas para você mesmo. Para você não mudar, para você não dar o salto, para você não se curar. Né? Porque às vezes as doenças e as situações são, por exemplo, um fumo, né? Um vício, uma droga que você esteja, um cigarro, uma bebida que você não consegue, sabe que aquilo faz mal, ou uma determinada comida que você não consegue parar de comer. Então, existe uma série de situações de falta de cuidado com a gente. Eu sempre digo que quando a gente vai ter um bicho, a gente sempre procura saber a respeito desse bicho, o que é melhor para ele comer, o que é melhor para ele dormir, o que ele pode comer, enfim, uma série de coisas. Mas a gente não faz isso com a gente. Você vai no supermercado, você vai na prateleira, acha bonito, acha que é gostoso e compra e come. E aquilo, às vezes, nem é o que você está comendo. Você está comendo plástico, está comendo um monte de porcaria que não faz bem para você. Então, esse tipo de cuidado é que faz com que você não esteja sendo amoroso com você mesmo, cuidadoso com a sua saúde. Então, existe uma série de situações que nós precisamos também ficar atentos. Claro que existem vários tipos de dor. A dor física, que nos mostra que precisamos cuidar mais com carinho de nós mesmos, como eu estava falando. E temos também a dor emocional, que é um sentimento que incomoda, e às vezes de origem psicológica, que podem gerar tristeza, depressão, pânico e outras sensações. Outras sensações, assim, muito negativas até, né? E que... se alimentamos por muito tempo,
e esse alimento é quando a gente não olha para a dor, quando a gente não trata a dor, não cura a dor, sem tratamento, ela pode cristalizar no teu físico. E aí, quando se aloja no físico, gente, fica muito mais difícil de você se curar. Porque da mesma forma que você atraiu, você pode liberar isso. Porque eu já vi remissão de câncer com 2 sessões de cinesiologia, já nas vésperas de ir para a cirurgia, né? Então, assim, existe a cura? Existe. Existem pessoas resistentes à cura? Existe, muitas, né? E também faz com que ela não esteja o quê? Aceitando o movimento de mudança. As pessoas estão empacadas naquela forma de viver, naquela forma de agir, e elas não conseguem mudar. É um padrão tão rígido que aí vai atingir o quê? A coluna, né? São padrões, às vezes... Eu sempre digo que a coluna é a nossa memória ancestral, né? E ali estão todos os disquetes, os discos, com todas essas memórias. Algumas vêm à tona, outras não. E você acaba acionando essas memórias, né? Bom, em muitos casos, a dor emocional ela é incitada por experiências emocionais danosas, né? Por uma rejeição, por um abandono, uma grande perda. E essa dor, ela evoca, que é diferente de invocar. Existe uma diferença de evocar e invocar. Evocar, você evoca ao demo as coisas que são danosas. Invocar é a Deus, invocar aos espíritos sagrados, a sua inteligência maior. É diferente. E essa dor evoca emoções que podem ser fantasias, muitas vezes, incapacitantes, né, digamos assim, que traduzem o sofrimento, a incerteza, o medo, a incapacidade e mesmo o medo da morte, né? Porque quanto mais você entra no medo, mais incapaz de sair e de achar os recursos da cura que existem dentro de você, pior, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. São mecanismos de negação, isso mesmo, Arlete. Né? Quando a gente quebra uma parte do corpo. Quando a gente quebra uma parte do corpo, a Angelina está perguntando. Bom, quando a gente quebra uma parte do corpo, você já viu que já está no limite, né? Você já chegou no auge do limite do seu sofrimento. E dependendo de onde você quebra, também tem a ver com isso, né? Tem partes no corpo que falam, né? O corpo fala para nós. Então, cada dor tem um significado. Dependendo de onde você machuca, de onde você aloja o teu sintoma, ele tem muito a ver com as sensações do teu pensamento e daquilo que você rumina, daquilo que você alimenta, daquilo que você não aceita, né? Porque a não aceitação é que faz com que a coisa se instale, né? Então, assim, nos casos de perda de ente querido, por exemplo, essa dor, ela pode ter, assim, uma estabilidade interna, né? Ela pode ficar acoplada em você pelo menos uns 3 meses, até que a pessoa acalme o coração e comece a encarar a sua realidade. O Carlinhos está perguntando aqui, como falei antes, a dor tira o nosso equilíbrio. Como restaurar esse equilíbrio para que possamos, pelo menos, entender essa dor? Então, é isso que eu estou tentando. A Angelina está perguntando o pulso. O pulso é indiferença. Então, você está fora de sintonia com algo que é seu. Sintonia, pulso e tornozelo, tá? Mas isso é aula de cinesiologia. Bom, quando você não acalma o seu coração, você começa a encarar a realidade, perdi mesmo esse ente querido, não vou ver mais.
Aí você começa a perceber a sua existência, que você está vivo, que é importante, o que é importante para você, né? Então, assim, vou fazer, Gia, vou fazer uma live só disso, para falar um pouquinho dessas dores no corpo, né? O que o corpo fala. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: tem um livro do Gasparetto que são Metafísica né, que é o nome do livro? Eu tenho aqui, são 4 volumes. E ele explica muito bem, ele conseguiu captar, Gasparetto e o Val Capelli, os dois fizeram esse livro, é muito interessante. Fígado é raiva, né, Gi? Fígado é raiva, é a coisa que não foi ainda metabolizada pelo sistema, né? Que precisa ser metabolizada, porque senão ela vai acabar com você toda, porque fígado é a grande fábrica, né, do nosso corpo humano. Ele tem que estar muito amorosinho, porque se ele ficar com raivinha, nossa, é fel para tudo quanto é canto. Bom, então, até que você consiga ter um sentimento positivo em relação a essa perda ou separação, fica muito difícil. Respondendo a você, Carlinho, eu sugiro que essa perda sempre, todo mundo passou por perdas, né? Todos nós passamos por perdas. Tem muita gente que ainda não passou, graças a Deus, mas a gente sempre tem. Ou é perda de um namorado, ou é perda de um marido, ou é perda de uma mãe, de um pai, de um filho. São perdas muito diferenciadas, né? Mas sejam elas quais forem, quando nós temos esse lado mais espiritualizado, esse lado mais conectado, digamos assim, não é fácil. Não é nada fácil a gente perder um ente querido, porque esse apego é nosso, isso é posse, é apego, né? As coisas materiais, as pessoas que a gente ama. Ninguém quer perder ninguém, é claro. Dói muito, né? Mas às vezes é necessário, né? Então, daí a ter um sentimento mais positivo em relação à perda ou à separação, se a gente não conseguir aceitar isso, não podemos liberar a nossa própria vida, porque é como se uma parte de nós morresse junto. Então, a gente precisa saber o quanto que a gente quer nutrir isso dentro de nós, né? Porque cada pessoa, ela vai reagir de uma forma diferente. Então, isso não tem uma receita de bolo, é isso ou é aquilo. Essa pessoa vai conseguir dessa forma, aquela pessoa vai conseguir dessa. Não, não é. Eu acho que a gente tem que se trabalhar bastante, porque o autoconhecimento, ou seja, olhar para o que a dor está querendo nos dizer, para que a perda está querendo nos dizer, para que isso está acontecendo neste momento, é que faz toda a diferença evolutiva dentro de nós, né? Porque nós não podemos apressar o amor, infelizmente. Tampouco podemos abreviar o processo de superação do fim de um relacionamento ou da perda de alguém. Nós não podemos abreviar isso. Cada um tem um tempo de luto, cada um tem um tempo significativo, porque qualquer separação, seja por perda ou por separação, é uma perda, é um luto que nós temos que fazer. E cada pessoa, ela vai assimilar isso de uma forma diferente. Depende de cada pessoa, do seu histórico pessoal, da sua evolução pessoal, da sua ligação espiritual. Mas, em geral, é nesse ponto que as pessoas começam a olhar para si, a olhar para a sua história. Oi, Arlete, aproveitar, nos olhar, nossas crenças em relação à morte e à vida.
quanto aprendizado estou aproveitando para a morte? Sim, a morte eu acho que é uma continuação da vida, porque a única coisa que morre para mim é o corpo físico, né? Porque a nossa consciência é um disco voador, digamos assim, que vai para outra galáxia, para uma outra dimensão. É o HD externo. Muitas pessoas buscam a Deus nesse momento e percebem tantas coisas das quais estavam separados, né? É nesse momento em que ela busca essa fé, e quando eu falo de fé, não estou falando de uma religião específica, embora eu ache que todas as religiões são indispensáveis, porque todas elas levam você para o mesmo caminho, que é para Deus. Ah, Selene, o que é Deus? Eu não acredito em Deus. Deus é o universo, gente, é o criador do universo. Não é um homem de barba sentado numa cadeira dizendo faz isso, faz aquilo, esse e aquilo. Não é isso. É uma consciência ampla, irrestrita, ilimitada, né? Então, esse Deus que está dentro de nós, que chama-se fé, e aquele que não tem fé, ele não tem nada. Porque a fé é confidelidade a você mesmo, a essência que é divina dentro de você. É uma leitura muito mais ampla do que essa de santinho. Aquele santinho que eu tenho ali, aquele dali foi o que fiz de barro, aquele dali também foi um amigo que fez de barro. Então, assim, é um símbolo de uma imagem divina. Mas não é isso que vai me dar força. É o que isso simboliza dentro de mim é que vai me dar força. E isso nós não podemos perder, gente. Porque a hora que você não tiver isso, você não tem mais nada. Você não tem que se apegar, porque essa força habita dentro de você. A hora que tirarem isso de você, você é uma pessoa oca, né? Não existe amor, não existe respeito, não existe nada. Deus, fé, é isso. É respeito, é amor, é cuidado, é verdade, é bondade, é caridade, é compaixão. É tudo isso que nós podemos usar em benefício próprio, em benefício daqueles que estão junto de nós. E isso é impossível, né? Bom, ora aprender sobre esses dois aspectos da vida e sobre a fé madura. Exatamente. A sabedoria, ela é uma parte da divindade que habita dentro de nós e que nos dá esse outro olhar para a dor, né? Com mais compreensão, com mais sabedoria, com mais resiliência, com mais paciência, com mais compaixão por nós mesmos. E aí nós podemos abraçar a doença em vez de dizer, tira isso de mim, eu não quero isso. Não adianta, ela faz parte de você, desculpe. Foi você que atraiu. Então não adianta você querer jogar fora uma parte de você. Você tem que ressignificar essa parte que está em desequilíbrio. Porque os emaranhados familiares e as doenças são emaranhados dentro de nós, que nós criamos, né? E a gente tem, quando a gente não aceita alguma coisa, né? Alguma coisa dá um nó dentro de nós, né? Dependendo da dor, pode dar tempo da cura física ou não, né? Às vezes, a pessoa vem para o tratamento, ela já está no estado muito avançado da doença. Mas ela adquire essa cura mental, essa cura espiritual internalizada dentro dela. E isso é que vai fazer toda a diferença para a evolução dela. Porque não é o corpo que está evoluindo, é a consciência. Então, existe uma leitura muito difícil, muito das pessoas entenderem desse olhar, novo olhar para a doença ou para o sintoma, né? Nós temos que olhar para ela com um outro olhar, com um questionamento de para quê, e não por que isso aconteceu comigo, mas para que
eu atraí isso? Para quê? O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso ver que eu não estou vendo? Isso é que faz você evoluir. Se você ficar no porquê, você fica no papel de vítima. E aí você fica no looping da doença e você não resolve. Você só aumenta ela. Você retroalimenta, que é aquilo que eu falei antes, né? Mas o que é importante é a evolução da alma, que está aprendendo até o último momento da sua existência. Se ela aprender na hora da morte, como o caso daquela moça que eu contei do câncer uma vez, já foi um grande salto evolutivo para a alma dela, né? Se existe outra encarnação, possivelmente dessa doença ela não vai ter mais, porque ela já aprendeu a lição, ela entendeu o recado, né? Então, olhar para a sua luz interior não é fácil para muitos, porque ainda estão aprisionados na ignorância de suas próprias crenças. Essa é que é a verdade. E a crença pessoal de que o meu pai foi malvado, de que essa série que eu falei para vocês, de uma nova mulher, na realidade não é uma nova mulher, é um novo homem também, né? Mas eles colocaram esse título porque fala de 3 moças, de 3 mulheres amigas que passam por situações adversas e eles fazem a constelação e eles podem olhar com outros olhos esses sintomas que elas têm para o sistema inteiro, né, da família, daquilo que ficou aprisionado em algum campo de consciência. É isso que eu falo para vocês. O que é doença? Ah, isso é genético. Ué, todo mundo tem câncer dentro de cada um. Agora, tem pessoas que têm câncer, tem outras que não têm. Tem outras que têm esse tipo de doença, tem outras que têm outro, né? Então, assim, porque as doenças, elas têm a ver com algumas coisas. Com algumas situações que você vivenciou e que a família vivenciou. Quando aquilo não é aceito, quando é um segredo de família, quando alguém foi uma coisa velada, um assassinato, um suicídio, são coisas que não se falam, que as pessoas não gostam de falar. E aí essas pessoas que foram mortas, não, que se mataram, elas são excluídas do campo familiar. E isso é que faz com que os sintomas reapareçam, né? Então, é toda uma base que a gente precisa entender. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ela se matou porque ela quis. Mas você faz parte desse sistema. Você só nasceu porque a sua avó, antes de suicidar, teve a sua mãe e teve você. Então, vocês estão ligadas, queira ou não. O nome da série é Uma Nova Mulher. Eu até coloquei hoje no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá. Tá na Netflix. É bem interessante. São 8 capítulos só, bem rapidinho, mas tá muito didático, tá muito bom. E eu coloquei hoje até, já tinha mandado pela rede, mas hoje eu coloquei no feed, tá? Dá uma olhadinha lá, é muito bom. Dá para você ter essa visão sistêmica e por que as coisas acontecem, por que a gente repete tendências, né? E com isso, na maioria das vezes, né, estão presentes na nossa própria vida, essas crenças, a gente não percebe muitas vezes, porque elas fazem parte de nós. É uma crença, eu acredito, acho que aquilo é verdade, e às vezes não é. Acordar para a grandeza da nossa vida, valorizar cada momento que vivemos, né? Que produzimos, que compartilhamos, o nosso amor, né? É que nos traz bem-estar. E ter a nossa luz acesa em todas as dimensões. Acender a nossa luz, né? Então, assim, não permitir que determinadas coisinhas mundanas bloqueiem o nosso amor, o fluxo amoroso, pela raiva, pelo ódio, pela impaciência, pela intolerância, pelo poder, né? Bom, essa é a proposta de se estar encarnado, né? Nós precisamos evoluir através desse aprendizado, mas a escolha sempre será pessoal. De que forma queremos evoluir? Cada um é que tem que saber. Pelo amor ou pela dor, né?
Quanto mais rancoroso você for, quanto mais irritado você for, quanto mais agressivo você for, quanto mais raivoso você for, mais dor você pode atrair para você, né? E hoje eu queria saber se alguém tem já vi a série maravilhosa. Ah, você tá aí nos Estados Unidos, já passou aí, né? Que legal, Aline, muito legal. E aí, gostou? Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Hoje eu dei uma pincelada, né, gente? Porque eu queria trazer para vocês uma invocação muito bonita que tem aqui no livro das invocações. Até separei aqui porque eu queria ler para você, que é para invocação para resgatar a saúde, na página 81. Então, eu queria ler essa invocação e depois fazer uma meditação com vocês. Mas antes eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Não, né? Ah, então tá bom. Oi, Tereza, você viu também? Gostou? Excelente, muito bom. Então, gente, eu vou ler a invocação. Quem tiver o livro, Cura 12, página 81. Faça-se a luz. Invoco o meu mestre interior para que a sua luz se faça presente sobre mim. Ilumine cada célula de meu corpo físico, transmutando em luz todos os equívocos de minha vida. Que eu tenha o discernimento e a compreensão do mau uso da minha consciência e possa, através de sua luz, criar uma nova alma dentro de mim, com mais valor, mais amor e mais respeito por mim mesmo. Eu me amo e sou amado pelo universo, e é dentro dessa luz de amor que me banho a cada momento de minha vida cósmica. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou verdade. Que a minha luz brilhe como todas as outras que estão em meu lar. Sou um simples viajante cósmico andando por essa galáxia fora, porque sou filho de meu Pai e estou sob sua proteção de luz. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, sei que não estou sozinho. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Essa invocação, ela resume tudo que eu falei. Porque essa fé que nós temos dentro de nós é essa luz universal que é capaz de iluminar cada célula dos equívocos da nossa vida. Porque tudo que atrai o mal para nós, os conflitos, os emaranhados, são equívocos. Não são a verdade, são a realidade criada por essas crenças autolimitantes, né? E que eu possa, através dessa compreensão, usar a minha luz, né? Ter uma nova consciência e postura com mais amor, mais respeito, mais valor por mim mesmo. Eu me amo e sou amado pelo universo, e é sob essa luz de amor que eu me banho a cada momento da minha vida cósmica. Gente, isso é lindo, né? Porque eu sou luz, eu sou amor, eu sou verdade. E é isso que nós temos que resgatar. Nós não podemos perder isso. Que a minha luz brilhe como todas as outras, como a minha, como a sua, como as estrelas, como os animais, como a floresta, os rios e os mares, que estão em meu lar, que é o planeta Terra. Sou um simples viajante cósmico andando por essa galáxia fora, porque nós desconhecemos o nosso futuro. Aqui na Terra, nesse corpo, eu estou como Selene, mas depois que eu perder esse corpo, eu posso ir para outro campo de consciência e que eu possa andar por essa galáxia fora, porque eu sou filho do universo. Eu sou filho do meu Pai e estou sob sua proteção de luz. Quando você está nesse campo, você não se perde.
Eu sei que eu não estou sozinho. Eu posso ir. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu não estou sozinho. Eu não tenho aquele sentimento de desproteção. Porque a proteção não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Certo, gente? Então, vamos agora nos sentar, acomodar na cadeira, relaxar, colocar a coluna reta. Comece a respirar profundamente. Vão respirando profundamente. Fechem seus olhos. Acomode-se bem confortável. À medida que você vai respirando, você vai relaxando o seu corpo, a sua mandíbula, seus ombros, seus braços. E à medida que você relaxa, vai procurando se transportar para um lugar junto à natureza. Um lugar imaginário ou não, onde você se sinta confortável e protegido. Este é seu lugar sagrado. Ninguém pode estar, só você. Esse é seu espaço sagrado. Veja em seus mínimos detalhes, sempre que precisar entrar em contato com a sua essência divina, é para esse lugar que você vai, que você pode ir. Observe a mata que há nesse lugar, a natureza exuberante. Vai respirando e vai se familiarizando com este lugar. À medida que você vai entrando na mata, vai andando por um caminho, sempre andando por um caminho até encontrar uma casa, uma habitação. Observe como é a sua casa, como é essa habitação. É grande, é pequena. Veja em todos os seus detalhes. Observe a porta, se é de ferro, se é de madeira, como ela é. Vai se aproximando devagar. Não tenha receio. Vai até a porta. Se tiver porta, abra e entre. Dentro desta casa existem 2 cômodos. Uma porta para um dos cômodos te leva para a dor. Aquela que você sente ou aquela que você não sente, não faz contato, mas precisa olhar, entender, acolher e liberar. Tome uma respiração bem profunda. E lembre, esta casa, este lugar é um campo neutro que existe dentro de você. Dentro dessa casa, você estará protegido. Agora entre neste cômodo da dor, sem medo de olhar e sem racionalizar. Simplesmente procura sentir a sensação que é passada para você dentro desse cômodo da dor. Observa o que vem. Uma lembrança, um nome, um rosto, uma sensação, uma cena, por mais absurda que ela seja. Observe o que ela quer te dizer. Qual é a mensagem que vem nesse lugar? Observe em todos os seus sentidos como você se sente aí. O que te traz essa lembrança?
onde isso reverbera em seu corpo, em que parte do seu corpo, o que ou quem você precisa liberar, olhar, ou resolver, ou ressignificar. Faça o melhor que você puder, mas com todo o amor que há em seu coração, com respeito por essa dor, por isso que você atraiu e que está dentro de você. Você pode dizer para ela: eu sinto muito ter atraído você para mim, mas eu curo a sua dor em mim e curo a minha dor em você. E eu te liberto. E observe se você sente necessidade de falar mais alguma coisa. E simplesmente diga, se despeça, dizendo: eu sinto muito. Mas você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Se você percebe que ela está vindo de algo fora de você e que você trouxe para você. Quando você sentir que está resolvido de alguma forma, da melhor forma que você pode nesse momento, despeça-se e saia fechando a porta. Respire fundo. Você agora está no seu lugar neutro, dentro da casa. Olhe para a outra porta. E dentro daquele cômodo tem todos os seus recursos de autocura. Aqueles, inclusive, que você não percebe que o tem, não reconhece ou ainda não fez contato. Respire fundo e entre nesse cômodo. Lá dentro, respire fundo outra vez e observe todo esse espaço. Existe uma luz que permeia todo o ambiente. Veja se consegue vê-la ou sentir. Busque um lugar neste cômodo onde você se sinta mais protegido e acolhido, como se sentisse abraçado. E permita-se banhar por essa luz que permeia esse cômodo e agradeça a existência dela em sua vida. E diga para a luz da cura: agora eu te vejo. E agradeço a sua presença em mim, para a minha evolução, por tudo que eu passei. E tudo que por acaso eu venha a passar. E que, por favor, seja leve. O que tiver que ser. Sinta esse conforto, esse abraço, essa proteção e esse banho de luz mais um pouco. E quando você se sentir forte, preenchido, agradeça outra vez e saia. E agora, com as duas portas, os dois cômodos lá, que são duas polaridades suas, e você sabe que estão dentro de você, olhe para essa casa, observe se existe algo que precisa dentro desta casa ser arrumado, limpo. Observe o que você pode fazer para deixar esse ambiente mais bonito que você puder antes de ir embora. Agradeça esse espaço sagrado.
Respire profundamente e saia pela mesma porta que você entrou. Olhe para casa e volte pela mesma trilha, até o primeiro lugar onde você estava quando nós fomos para esse lugar sagrado. Respire profundamente, soltando o ar pela boca. Num suspiro de alívio, umas 3 vezes. E retorne para o corpo e para o momento presente. E quando você chegar no seu corpo, bata no seu peito umas 3 vezes com a ponta dos dedos, repetindo o seu nome e a data de hoje. Eu sou Selene Thaumaturgo, dia 8 de agosto de 2022. Selene Thaumaturgo, dia 8 de agosto de 2022. Selene Thaumaturgo, 8 de agosto de 2022. Quando todos voltarem, se alguém quiser compartilhar, espero que tenham gostado dessa meditação e dessa invocação, que é muito poderosa, né, para você resgatar a sua força e a sua luz interior. Espero que vocês tenham conseguido ir lá dos 2 cômodos e tenham feito contato com essa força, porque essa casa no meio da floresta é o seu templo, é o seu coração. E é lá que nós precisamos entrar para resolver as questões que estão difíceis dentro de nós. Nós precisamos olhar para isso com todo amor e carinho. Se gostaram, soltem os seus corações, bastante coraçãozinho. Bom, gente, alguém quer compartilhar alguma coisa? Roseli, profunda, essa invocação é muito linda, é muito linda. Eu vou publicar ela depois embaixo da live, no Instagram eu vou publicar para vocês. Gente, então olhar para essa dor faz com que a gente crie força para olhar para os nossos recursos também, né? Então nós precisamos olhar para os recursos com todo o amor, com toda a alegria, né? Que a gente possa ter, porque esse pedacinho dessa dor também faz parte de nós, né? Está dentro de nós. E nós não podemos negar nenhuma parte nossa. É isso que muita gente não entende quando fica doente, porque acha que essas coisas não nos pertencem. Oi, Gorete, não tem importância. Depois você vai lá no YouTube, aproveita para dar o seu like, se inscrever e assistir lá, que vai estar lá, tá? Todas as lives que eu faço, eu jogo lá no YouTube. É que eu ainda não sei fazer live nos 2 lugares, eu não tenho essa expertise toda. Ai, mas então eu jogo lá. Dor e dom. Isso mesmo, Soraya. Dor e dom. Nós temos tudo dentro de nós somos um potencial de riqueza, né? Se a gente soubesse usar tudo, todos os recursos que a gente tem, né? Maravilhosos, nós somos tão ricos, né? Ai, que bom que vocês estão aqui. Gente, o meu grande abraço, meu grande carinho para todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes toda segunda-feira, criando essa egrégora, essa força de luz, né, de evolução. E, por favor, entrem lá no site selenethaumaturgo.com.br
Quem já tem a formação básica de constelação, vem para a mentoria. É importantíssimo nesse momento vocês aprenderem a manha do atendimento individual, tá? E quem foi meu aluno sabe que eu não guardo segredos, eu conto tudo. Tá bom? Um grande beijo e até segunda-feira, gente. Com todo carinho. Gratidão.